Oi pessoal, começamos hoje mais um Culto Itapê e hoje estamos sendo recebidos pela Andréia Paques e Denise Brunato, duas artistas de nossa cidade, de nossa região, mas elas formam uma parceria hoje, desde 2018, 2017, fazendo teatro, vídeos e outros trabalhos culturais. Mas cada uma tem uma trajetória própria, que começou há muitos e muitos anos, não tanto assim quanto eu, mas bastante tempo. Então nós vamos começar com a Andréia. Oi Andréia, tudo bem? Oi, muito obrigado por receber a gente Obrigada aqui a na sua vocês. casa, nós estamos começando isso. Você é uma atriz, uma artista, uma produtora. Queria que você falasse um pouco da sua vida, quando que você começou a fazer teatro, que foi no grupo Arco-Íris, aquele grupo tão famoso, um dos pioneiros da cultura em Itapetininga, né? Isso. Então, eu comecei em 92, né, que eu entrei para o grupo, tinha o CPTI, que era do Centro Cultural, e aí eu já fui também que era particular, daí do Balint, que era o Arco-Íris. Aí eu fiquei lá até 2008, de 91 até 2008, aí durante esse tempo sempre trabalhando como atriz, ajudando também com a parte de produção, né? Sempre estava de olho em tudo, fazia um pouco de tudo, né? Quais as peças assim que você mais lembra assim de participar, assim, mais emocionantes? Tem a Paixão de Cristo também, já não podemos esquecer, né? Todos os anos, só um ano que não teve, né? A Paixão de Cristo, nesses 15 anos, acho que foi só um ano que não teve. E eu participei de todas, aí eu já fiz o Anjo, já fiz Maria, já fiz Verônica, fazia a mãe também a mulher do Herodes, a gente entrava em tudo que ela foi a Bíblia inteira, ela passou pelo Novo Testamento inteiro. E a gente mudou muito de lugar. Eu iniciei a Paixão de Cristo, ainda era no Mário Carlos. Isso. Aí depois foi para a praça, foi para o Abílio Vitor, né? Passou por vários lugares. Quando eu fui secretário, vocês fizeram na praça dos amores. Deu a volta, né? Foi linda aquela apresentação. Nunca esqueço. E você, aí as outras peças assim que o Balint, que é uma pessoa muito importante na história do teatro de nossa cidade, deixou um legado aqui de histórias e de produções. E durante o período, você lembra assim as principais peças que vocês produziram? Que a gente fez. Então, na verdade, a gente estava formando um público de teatro em Itapetininga, que era a intenção maior do Balint, era formar esse público. Inclusive, ele queria até uma escola de teatro aqui, né? Foi feita até uma grade de aulas, tudo, eu lembro. Ele queria muito transformar, né? Como Tatuí era a cidade da música, ele queria transformar Itapetininga na cidade do teatro. Tanto que a gente tinha uma produção muito grande nesse período. A gente fazia uma média de pelo menos 5 peças por ano, né? É mesmo? 5 peças por ano, e a gente apresentava no Centro Cultural, a gente apresentava nas escolas também, municipais. Na época não tinha o SESI, que hoje o SESI também tem as peças infantis, né? Então a gente que supria essa falta na cidade, assim, de peças para as crianças. Assim, eu lembro de muita coisa. A gente fez coisas como o Sartre, que agora a gente está fazendo novamente, mas com outro grupo, mas o Entre Quatro Paredes, né? A gente fez o Equívoco, do Camus, a gente fez o do Fassbinder, os 6 personagens à procura de um autor, Lágrimas Amargas também, né? De Petra von Kant. Essa eu lembro que foi uma das últimas que eu fiz a Petra. A gente fazia muita comédia também, eu gosto muito de comédia. A gente fez o Quem Casa Quer Casa, que foi muito legal, o Santo e a Porca, que foi muito também divulgado. Eu acho que eu assisti umas
boa quantidade dessas peças. E ele gostava também porque ele dizia que a comédia ajudava a trazer mais público. Então ele colocava umas 2, 3, 4 comédias e uma pesada, né, para o público ir acostumando. Mas você saiu do Arco-Íris, como que você começou, participou em que grupos e que... Depois que eu saí, eu fiquei um tempo só mais como espectadora mesmo, assistindo, né? Uma apaixonada pelo teatro. Sempre vendo a movimentação, né? Inclusive, daí eu já estava vendo a movimentação do teatro que surgiu o grupo daí que a Denise fazia parte na época, né? Então eu também acompanhava. E depois que a gente decidiu formar a dupla em 2018, mais ou menos, a gente começou. Desde 2018, eu nem imaginava que era desde 2018. 2000. Mas olha, a Andréia também é uma advogada renomada aqui na cidade, viu? É importante falar isso também, né? Inclusive, o nosso trabalho de cinema hoje é muito forte, é muito trabalhoso, muita pesquisa, porque a gente edita, produz, né, faz direção de arte. Vocês estão com um projeto atual. Quais foram os projetos tantos de cinema? Porque vocês, por causa da pandemia, tiveram que parar com o teatro a princípio, daí entraram na área do vídeo. Isso, eu estava dirigindo um monólogo com ela, né, com a Denise, e aí entrou a pandemia, não tinha mais onde ensaiar, ela queria muito entrar no cinema, a gente começou a estudar e a gente começou a fazer uns curtas experimentais, a gente fizemos uns 6, 7. Aí a gente se inscreveu na lei do Paulo Gustavo, que foi o ano 2023, no caso. A gente conseguiu um projeto, né, pela lei. Fizemos o Invertebrado. Espetacular, viu? Quem tiver oportunidade, depois vocês vejam um pedacinho aí. Que foi muito legal, muito bem recebido nas escolas, né, porque tinha uma literatura forte por trás, né, que é do Kafka. Então, foi muito legal a experiência. Depois a gente já passou o ano passado num outro projeto, que é o Memórias de um Poeta, que a gente vai fazer uma ficção, né, sobre a vida do Inhoben Tico, e está bem produzido, assim, a gente aumentou a produção, as pessoas para participar, então está um projeto bem bonito. A gente já lançou o teaser dele, vamos fazer o lançamento agora. Além disso, ela também passou no projeto de um livro, que agora está sendo lançado. Estou sabendo. Então a gente... E eu fiz a produção daí do livro. Você... A gente está sempre ali. Um rosto me acompanha, e um vestido, e a roupa de baixo. Roupa de baixo sim. Mas eu não estou ficando louca, evidente, natural. Até pelo contrário, na minha família nunca houve um caso de loucura. Parente doido não tenho. E agora, continuando o nosso papo, vamos conversar com a Denise Brunato. Denise, você também tem uma história longa de teatro, de participações e tudo. Quando você começou, aonde? Seu trabalho como atriz? Bem, eu comecei no grupo de Trás do Pano, né? Com a peça Revolta dos Brinquedos, que era uma peça infantil, que nós fizemos mais de 80 apresentações em todas as escolas de Itapetininga, creches, praças, pela região também. Eu participei até 2024. Aí depois veio Retratos de Nelson, que era uma adaptação do álbum de família do Nelson Rodrigues, né? Ah, que legal. Esse grande dramaturgo que tinha como pano de fundo a crítica social à sociedade burguesa, né? Esse caráter brasileiro ambíguo e paradoxal do conservadorismo e da liberdade, né?
liberal para mim, mas conservador para o outro. Então a gente fez uma pesquisa muito intensa sobre esse projeto. E daí quantas peças mais ou menos você atuou? Olha que assim, cada peça a gente Ficou muito tempo, né? Exatamente. Eu acho que eu fiz com o De Trás do Pano umas 7 peças. Mas a principal foi a Revolta dos Brinquedos, assim, em termos de Público. de público, de apresentações, de tudo isso. Eu cheguei a ver 2 vezes. Era muito interessante. E depois, quando você começou a parceria com a Andréia, foi a partir de 2017, 2018. Como é que começou isso, a ideia? A gente começou a ensaiar a valsa número 6, né? A gente ensaiou durante 1 ano, aí chegou a pandemia. Daí a gente começou a realizar curtas-metragens experimentais. Como é que foi a sensação quando começou a pandemia para um artista que trabalhava com o público diretamente, de repente cortar esse vínculo direto com... Porque há uma emoção, é diferente o vídeo, o cinema, do que o do teatro. Bem diferente. As duas são formas maravilhosas de expressão, mas é diferente, né? Então, quando vocês perceberam que não podia estar em contato, vocês entenderam essa linguagem do vídeo daí, assim? Olha, foi um impacto muito grande, né? Então a gente se apegou à rede social, que era que estava ali a comunicação com o público. Daí a gente começou a fazer cursos online para entender, né, esse cinema, que é uma outra linguagem, diferente do teatro. O teatro é efêmero, o cinema é datado, né? Exato. E o cinema é mais naturalismo, o teatro já é presença, já é grande. Então, assim, foi um desafio, a gente teve que se reinventar. E eu acho, né, assim, das observações que eu fiz, que tem muito de teatro no cinema de vocês, né? Tem uma forma de teleteatro, como tinha o teleteatro na TV Cultura, né? Antes de vocês nascerem. Mas tinha o teleteatro, que era um formato de teatro, assim, com a expressão de teatro, forma de atuação de teatro no cinema. E eu percebi isso até o prezado momento. Não sei como é que vai ser agora essa nova... Agora a gente está tentando se adequar mais no realismo, no naturalismo, a atuação mais pequena, mais olho, né? Que eu acho que o cinema pede. Tem essa possibilidade, exatamente, né? De chegar mais próximo. Né? Agora, o começo foi uma inspiração do expressionismo alemão, que eu gosto muito, né? Embora a gente não tenha a guerra que foi, né? Mas nós não estamos passando por momentos meio uma guerra moderna, vamos dizer assim. Pegar o Kafka. Kafka eu conheci na minha adolescência e me impactou bastante, sabe? Porque aquela fase da transição, da rebeldia, aí eu conheci Kafka e eu senti o deslocamento do Gregor Samsa, né? Aquela forma de você não se identificar com a sociedade que você vive. Então ele mexeu muito comigo. E a priori eu tinha uma ideia de fazer ele no teatro. E daí não aconteceu. Aí eu falei, por que não? No cinema. Daí a gente ficou muito bom o resultado. Que bom que você gostou. Não é brincadeira, porque é um texto denso, pesado, mexe muito com o íntimo da gente, né? E qual a reação das pessoas ao ver o Kafka, da forma que vocês colocaram, assim? Eu acho que a gente alcançou o objetivo, porque eu vi muita reação do desconforto, do estranhamento. Né? Então, eu vi que quem conhecia se conectou, houve uma conexão. Para entender, já imediatamente já consegue já estar observando. E quem não conhecia... Teve esse choque, né? Nossa, mas como assim? Eu nem, né? Assim, eu acho que a arte, você não tem que ter esse fetiche, porque as pessoas têm esse fetiche de querer entender tudo, né? Você tem que sentir. Então, eu acho que o filme O Invertebrado, ele permite você ter várias visões sobre a obra, sabe? Você pode ter a sua interpretação, você pode ser um coautor da obra. Eu gosto disso, porque o Kafka, ele tem aquela linha do absurdismo, né? Exatamente. E agora essa história de escritora, o que é isso também?
Eu desde muito pequena, assim, eu posso falar que eu fui privilegiada. Meus pais sempre me estimularam à leitura, me levaram ao teatro, ao cinema, né? Eram pessoas simples, mas de muita cultura. E eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca tinha publicado. Eu escrevi no Recanto das Letras, que é um site que tem legal. online. Aí surgiu a oportunidade da Lei de Incentivo da Aldir Blanc e eu escrevi meu livro, que é 16 contos inspirados nesse movimento surrealista. Então são personagens que estão em crises existenciais, né? As consequências do peso da existência, e aí tem esse pano de fundo do surrealismo. Muito bom, eu quero ver, estou esperando. E a Andréia é uma parceira ideal que vocês... Ideal. A gente usa uma habilidade da outra, né? É muito bom, assim, é um casamento, digamos assim, que deu muito certo. Que sabe? legal, viu? A gente percebe isso nessa identificação de vocês com o que vocês produzem. Isso a cidade acaba percebendo. Qual é o recado que você tem para essa nova geração? Vou fazer essa mesma pergunta para a Andréia também. O recado que eu tenho que buscam a arte. Buscam a arte, porque a arte tem o poder transformador de aguçar o senso crítico. A arte também é uma fuga da nossa existência. Então, a gente sempre precisa buscar o lúdico, que ela faz a gente ter o senso crítico. Eu acho que isso é muito importante. Ela provoca. Eu acho que a função do artista é provocação. Agora, juntando as duas meninas aqui, a Denise e a Andréia, e eu queria que a Andréia falasse para as pessoas, para os jovens agora, sobre essas leis de incentivo, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, como facilitou agora para fazer. Vocês que passaram por tantas dificuldades, sem lei, e agora estão percebendo que essa possibilidade existe. Dá um recado para a turminha aí, Andréia, para a gente. Então, exatamente isso, né? Eu, pelo menos quando comecei, era muito difícil a gente ter patrocínio. O patrocínio ainda é difícil, mas assim, hoje com a lei, essas leis, né, elas têm ajudado muito, porque aí você consegue fazer uma coisa mais elaborada, você tem mais técnica, você, além de tudo, tem a questão econômica, da economia da cidade mesmo, porque aí você pode contratar várias pessoas, tem as aquisições, alimentação, hospedagem, então movimenta toda a economia da cidade, é muito importante. E para os jovens que estão começando, acho que é uma luz assim também para ver que dá para ser feito arte no interior. Ninguém precisa ficar indo para São Paulo e Rio de Janeiro, que sempre foi assim, né? Quem quer viver disso tem que ir para fora. Hoje com as leis tá clareando, né? Então acho que para o futuro talvez a gente consiga fazer na nossa cidade e levar a nossa cultura para frente. Essas leis, elas incentivam muito, inclusive, a cultura local, né, que é uma coisa que a gente perde, né, o brasileiro acaba deixando de lado e pegando coisas de fora. Então, essas leis eu acho importante porque incentiva muito também você garantir que a nossa cultura continue expandindo, né, para você não perder coisas que vêm do passado. É muito importante. Eu acho que hoje facilitou bastante para os jovens. É isso aí. Obrigado, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito bom a gente poder expressar a nossa arte e essa comunicação com o público. Verdade.